Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Automático Brasil. Inscreva em nosso canal do YouTube e nos siga nas nossas redes sociais. Estamos começando mais um podcast da Automático Brasil. Estamos aqui hoje com nosso ilustre convidado Daniel Herrera. Me conta um pouco a tua história. Quem é Daniel Herrera? Bueno, buen día. Primero, obrigado. Gracias por la invitación. Muy agradecido. Bueno, Daniel Herrera, mi familia son los pioneros de transmisión automática en Venezuela. Mi abuelo, mi papá, tienen 60 años de experiencia. Más, yo moré con mi mamá fuera de Venezuela porque mi mamá era diplomática. Y yo estudié para hacer la historia larga, corta. Regresé después que me gradué en la universidad en Tulane, tengo un doctorado de finanzas, volteé a Venezuela y no estaba haciendo nada. Y mi papá llamó, no, no, venga, venga a trabajar conmigo. Y yo adoré, agosto empezó a interesar las transmisiones, el negocio de mi padre, gustó, bueno, me casé, tengo 3 hijos, vivimos todos en Miami. Cuando ganó Chávez en 97, yo mudé de Venezuela, me mudé para Estados Unidos y ahora ya tengo, ahorita en agosto, el 7 de agosto cumplo 40 años morando en Estados Unidos. Que bacana. Eh, bueno, poco a poco monté mi propia empresa, se llamaba Seikai Trade Corporation, era especializado en solo transmisiones asiáticas y me fue muy bien. Iba todo bien trabajando, todo grande, más vino pandemia. Cuando vino pandemia, todo fechó, todo fue mal. Entonces, bueno, tuve que fechar la compañía, me divorcié también. O sea, mucho cambio con la pandemia, vino mucho cambio, mucho cambio. Entonces, bueno, después yo conocí a WIT, la empresa que yo estoy trabajando actualmente, que yo soy el gerente general mundial de la empresa de internacional. Mi trabajo en WIT es buscar los clientes, montar los distribuidores a nivel mundial. Gracias a Dios ya tenemos 79 distribuidores a nivel mundial. Toda Sudamérica, toda Centroamérica, Islas del Caribe, está todo cubierto. Ahora solamente voy a Europa, ya tengo como 5. Después voy a Asia y después al Medio Oriente, ¿no? Poco a poco. Que bacana. WIT es una empresa maravillosa, una empresa que se llama es ISO, es un Employee Owned Company. Eso significa que los empleados, después de estar laborando 5 años en la empresa, pasamos a ser dueños de la empresa, tenemos acciones de la empresa. Ya yo tengo 6 años, ya yo soy dueño. Por eso es que adoro la empresa, porque yo no soy empleado, yo soy dueño de mi empresa, ¿me entiendes? Entonces, todo lo que yo haga, mientras yo más cosas haga, mejor para la empresa y mejor para Sim, todos nuestros socios, los sim. empleados. Somos 3,000 empleados. WI tiene 7 fábricas, tenemos 3 de conversores, una de transmisiones completa de pieza dura. Tenemos 5 centros de distribución a nivel nacional de Estados Unidos. Tenemos dividido Estados Unidos costa este, costa oeste. Tenemos 2 headquarters, uno que está en Shepherdville, Kentucky, y otro que está en Florence, Alabama, que dividen las dos cosas. Con la pandemia tuvimos que nosotros tercerizábamos la entrega de mercadería en nuestros locales, porque ¿cómo vende WIT? WIT vende de segunda fera a quinta fera, más todo lo que se vende de segunda a quinta fera, inmediatamente el sistema va reponiendo. Nuestros Certo, camiones pegan mercadería y llevan, más tenemos 107 plegos todos los Estados Unidos. ¿Me entiendes? entendo. Entonces, con la pandemia no había choferes, no había camión. Entonces, Ronnie, el presidente, se molestó y dijo, no, no, no sigo en esto. Voy a comprar una compañía y pegó una compañía de logística. Ah, de Entonces, logística também. compramos nuestros propios camiones, tenemos 24 camiones, 12 hacen costa oeste, 12 costa este, y entregamos la mercadería todos los lunes, todos los negocios, todo lo que usted vendió en la semana se repone inmediatamente el lunes. Que El bacana. gerente de la tienda tiene la potestad de subir cantidades porque está todo certinho a eh, mínimo y máximo. Mínimo 2, máximo O 5. estoque é tudo bem controlado. Oh, Caiu sí, no sí. mínimo, já repõe o estoque. Sí, manejamos 179,000 productos. Entonces, É imagínense, mucho, mucho é é muito control. produto, muito Mucho produto. y mucha tienda, o sea, porque de los Sim, pregos son de nosotros, sin contar lo que yo vendo de exportación, ¿no? Que también sim. es otro modelo de negocio diferente aparte. WIT está muy interesado en Brasil, nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos carros.
que no tenemos nosotros en Estados Unidos. Nosotros por lo menos no tenemos Fiat, no tenemos Renault, Peugeot, Citroën y ningún carro chinés. Y con Trump en el gobierno jamás va a entrar un carro chinés en Estados Unidos. Sí. Ujú. No acepta porque también las grandes compañías de carro, General Motors, Ford, Chevrolet, Dodge, no van a permitir que entre un carro barato a Estados Unidos. Sí. No, no entra. No, no, nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Intentaron con Fiat, llevaron el modelo 500, mas no pegó. Não Carro deu muy certo. pequeñito. El americano gosta de carro mais confortável. Lá o forte de vocês é picape, né? Vocês gostam muito de picapes, Sí, sí, carros sí, grandes, eso né? es, sí. Sí, usted ve por lo menos en las ciudades, como falamos, metropolitanas, Sí. Nueva York, San Francisco, Miami, es que usted ve carros eléctricos, última generación, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Porsche, pero eso ve usted en esas ciudades metropolitanas. Pero usted después, ¿qué usted pasa después de Orlando? Usted no ve esos carros, porque Certo. tenemos muchos problemas. Sim, Huracán, tornado, nieve, lluvia, entonces, ¿me entiende? sim. Incendios, no sé si usted vio ahorita Vi, California, vi, se quemó la mitad, entonces sim. no hay, y las distancias como Estados Unidos igual que Brasil, muy grandes, las distancias son muy grandes, no es como Europa, que usted va a Europa, sí, el mercado carro eléctrico 90-10, 90% eléctrico, pero usted recorre Ámsterdam en una hora, de Sí. punta a punta, Estados Unidos, ¿no? É fácil, né? Sí, usted pasaría de mi estado, de la Florida a Georgia, 9 horas manejando sin parar. Sim. Entonces, no hay eso que usted ve. Sí, en ciudades metropolitanas usted ve esos carros, pero no es el carro típico del americano. El americano utiliza mucho pick-up, Chevrolet, Ford y Dodge. Ese es el carro del americano. Sim. Matheus, você, hoje na reunião que tivemos de manhã, ficamos sabendo de uma inovação na área de reparação automotiva das oficinas. Me conta um pouco, quem é Matheus? Sou o Matheus Baroni, responsável pela parte do marketing e tecnologia da Automático Brasil, junto com a SafeEds, né? Já apareci aqui em outro podcast outras vezes para falar sobre, acho que na época foi parte de anúncios e tudo mais, né? Mas agora a gente está vindo falar na parte de inteligência artificial, né? Que foi o que a gente apresentou hoje no encontro de empresários que a gente teve agora há pouco. Basicamente, a gente fez a apresentação da Elisa, né? Que é a nossa nova inteligência artificial do Automático Brasil, que pretendemos duplicar ela para outras empresas também, né? Que ela faz toda a questão do pré-atendimento de todos os clientes que chegam, e ela teria acesso técnico, né? Sobre câmbio automático, sobre conhecimento técnico de um mecânico mesmo para passar todo esse pré-atendimento, para quando chegasse no técnico realmente da empresa, da oficina, seria um cliente muito mais validado, muito mais tranquilo, desse jeito aumentando a produtividade de oficina de uma forma muito grande, principalmente grandes oficinas que recebem muitas mensagens, né? Que aí conseguem responder com muita qualidade, seguindo um processo, né? De forma que o técnico ele gasta o tempo dele apenas com os clientes que realmente importam. Então, essa é a primeira inteligência artificial que a Elisa que a gente está fazendo. Estamos desenvolvendo outra também mais para a parte técnica, né? Junto com o Automático Brasil. Mas a Elisa agora já está pronta, a gente já está pronto para implementar ela em outras empresas também, né? E a gente fez a apresentação dela hoje, a gente vai falar sobre ela. Daniel, quais são os planos da WIT no Brasil? Bueno, primero Brasil, consideramos que es el país más importante de Latinoamérica, es el más grande y el más importante. Yo diría que es el único país, yo diría del mundo, que tiene casi todos los fornecedores de vehículos están en Brasil. Entonces, como falé anteriormente, de que no tenemos muchas marcas de carro, que ya falé Chinés, Renault, Fiat, etcétera, que no tenemos alá, más yo vendo a nivel mundial. Y todas esas marcas de esos carros están en toda Latinoamérica, Sudamérica, están en Europa. Entonces, yo necesito las piezas. Entonces, ¿cómo vemos nosotros a Brasil? Vemos a Brasil como un aliado, también por el cambio monetario que tenemos, ¿no? Del dólar contra el real. Vemos muy satisfactorio para nosotros porque yo creo que podemos tener mano de obra súper calificada, ingenieros automotrices en la línea de producción. Y estábamos pensando, por lo que he falado con los clientes, he oído, yo hallo, no sé, de repente estoy errado, que uno de los mayores problemas que tienen aquí en Brasil es con los conversores. Y en la transmisión automática hay dos cosas que son fundamentales: conversor y el cuerpo de válvula. Los demás
sencillos, cosas de reparar, Sí. más esas son específicas y la gente, el mecánico que no sabe, culpa de todo el conversor. No, culpa el conversor. Desde que usted cambió el conversor, ahora la radio no funciona. ¿Qué tiene É, que ver yo? ¿Qué que tiene que na ver la verdade radio não con...? tem, não Sí, porque no tem. entiende Sim, que el Sim, conversor solamente da fuerza y vibración. Esa es la sim, función del conversor. sim. Conversor no cambia velocidad, no recorta velocidad, no hace cambio, no hace nada. El conversor tiene solamente esas dos funciones, que no haya vibración y fuerza en el momento de la arrancada, ¿no? Sim. Entonces, nuestro plan es, gustaría de montar una fábrica aquí en Brasil de conversores para empezar y después todo vendría junto, ya después de tener los conversores, pieza dura y también llevar, porque lo más costoso que tenemos nosotros en Estados Unidos es la mano de obra, muy costoso. Un Sim. mecánico certificado allá cobra entre 150 a 225 la hora. Entonces, aquí con eso yo contrato un ingeniero. Le Isso podemos mesmo. traer, comprar los cores aquí. Core, yo amo las transmisiones usadas. Eso para Sim, nosotros es el core, la pieza usada. Podemos reconstruir también aquí para llevar a sim, vender en el mercado americano. sim. Entonces, bueno, ese es uno de los planes que tenemos con WIT Brasil. Aqui no Brasil, como vocês têm uma fábrica, uma planta e especialista em conversores de torque, aqui no Brasil nós tivemos muita dificuldade com o câmbio 6L50 da S10, que a partir aí de 80, 100 mil quilômetros dá uma vibração no câmbio. Parece que você está passando em paralelepípedo. Esse problema vocês tiveram também nos Estados Unidos ou não? Só os veículos que vieram para o Brasil? O No, câmbio lembra 6LS. una cosa que es lo que yo les falo a los mecánicos. Todos los problemas Ah, que tienen ustedes en cualquier parte del mundo, lo tenemos nosotros en mayor cantidad. ¿Por qué mayor cantidad? Porque yo no reparo una transmisión. Nosotros cuando armamos una línea y reparamos 100, 200 transmisiones a la vez. Tenemos 20, 30 fornecedores de transmisión. Entonces, todos los problemas que usted te crea, por eso nosotros no solamente reparamos, nosotros también hacemos herramientas para la industria, ¿me entiendes? Tenemos herramientas porque tenemos un problema, no llego a este tornillo aquí que tengo que hacer. Entonces, hacemos herramientas para que nos haga el trabajo a nosotros más fácil y para ayudar también a nuestros clientes. Más ese problema que tuvo usted, todos tuvimos, pero lembra, muchas veces los fornecedores de vehículos, ellos saben que esos vehículos vienen con ese problema. sim, Ellos saben que es lo que llaman el famoso recall. recall, ¿Me é isso. entiendes? Que es, Recall de fábrica. traiga el carro de vuelta para la gente. Ellos saben. Sim, Ellos saben que tienen esos problemas y que eso va, más saca sus números. Vendimos 100,000 carros, 5,000 van a voltar, nosotros no va a pasar nada. ¿Me entiendes? Entonces, eso, porque ellos tienen dinamómetro, ellos prueban, son los que fabricaron el carro. sim. Como si yo, que soy un tercero, detecto la falla, no va a saber ellos qué pasaron. Lo que pasa es que E uma das coisas que eu percebo também é que os fabricantes, se ele, o índice de retrabalho é pequeno, às vezes eles deixam para resolver só no recall, nem muda aí, né? sí, Porque claro, porque el cambio sale o más custo barato, sai sale mais más barato. barato que recoger el carro. ¿Qué es lo Sí, que pasa con los carros chineses que usted ve? Por decirte, en Estados Unidos, cuando usted fabrica un carro nuevo, usted tiene por ley que mantener, carro 2025, vamos a hablar, Chevrolet Blaze 2025, usted tiene que mantener todos los repuestos, las pecas de cambio de ese carro por ley, por 10 años. Al pasar los 2 años, en el 2035, todo lo que usted no vendió es lo que usted llama que venden surplus, que vende todo, mas no es que usted va a escoger, no quiero uno, no, mira, tengo 100 rotores, tiene que comprar 100, 500, o sea, tiene que comprar todo el lote, que es lo que llaman surplus. ¿Qué hacen los chineses? Chineses vienen, compran, y por eso usted ve un carro chinés, un Jack, un Jelly, cualquier marca de esa, y ve con una transmisión, cuando usted abre el casco, el case de afuera es diferente, mas todo lo de adentro internamente. es un Nissan Versa, es un É Chevrolet. mesmo. Entonces, por eso es que la gente se vuelve loca, porque Eles compram estoque e reaproveitam. Pega... claro, arman con lo que tienen, ¿me entiendes? Aqui. Arman con lo que tienen. Ese es el problema del chinés. Sim. Matheus, quais são as principais mudanças que você tem observado no mercado de oficinas e autopeça nos últimos anos? A gente fez até um estudo, né, com a Automático Brasil, falando justamente sobre isso que a gente apresentou hoje. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas ficam digitalizadas e querem comprar de forma digitalizada, mas a gente vê que hoje o contato por WhatsApp, aqui no Brasil principalmente, o contato por mensagem,
ele é bem demandado, porque às vezes a pessoa prefere comprar de um humano do que de um site. Então, a gente viu isso no mercado e as oficinas mecânicas, principalmente, sempre têm esse tipo de dificuldade de atender o cliente de forma com qualidade e atender de forma rápida, né? Porque a gente faz até hoje, mais precisamente iniciou fazendo a parte dos anúncios, porque a parte dos anúncios era para as pessoas acharem uma empresa de qualidade, né? Entrar em contato com ela e estar fechando um serviço de reparação, de câmbio, de peça, que seja. E fazendo dessa forma, eles achavam essas empresas, só que essas empresas tinham dificuldade na hora de converter esse possível cliente em realmente cliente. Um dos motivos era falta de responder realmente de forma técnica embasada, né, e rápido, né. A gente viu hoje que você tem que responder o seu cliente em até 5 minutos, né, porque se você responde demora mais que 5 minutos, de 3 a 5 minutos para responder ele, Perdió la venta. aham, a sua chance de perder o cliente é muito grande, porque você manda mensagem para Automático Brasil, porque seu carro quebrou. Aí você manda para ele, em 5 minutos não respondeu, você vai mandar para outro, porque você tá com o carro quebrado, você El quer cliente resolver. tiene que resolver. No puede Exatamente, você quer esperar por você. resolver, você não sabe se o cara vai demorar 5 minutos ou vai demorar 2 horas para responder, você quer resolver seu problema, né. E dessa forma a gente fez, a criação da Elisa, que está há um tempo já em desenvolvimento, né. Ela é uma inteligência artificial hoje, que resolve principalmente essa parte de mercado, de atendimento, demora de resposta de mensagem. Matheus, quais as diferenças entre o atendimento comum feito por uma pessoa e um atendimento feito por um IA bem treinada? Hoje, principalmente, é a questão do tempo e a parte técnica. Como a gente estava conversando lá antes, se você para você treinar uma pessoa para saber qual que é a diferença de conversor de torque, o AL4, para saber tecnicamente sobre o câmbio, e muitas das vezes o pré-atendimento necessita de uma parte técnica, né. Às vezes acontece muito, o cliente manda mensagem falando se você tem o câmbio AL4 lá para vender, por exemplo. Para você treinar uma pessoa para saber toda a diferenciação dos câmbios, ou quando começa a falar sobre peça de câmbio, um kit master, por exemplo, para você treinar uma pessoa demora muito mais e a pessoa está muito mais aberta a erros, né. Uma inteligência artificial não erra. A única coisa que ela às vezes pode fazer é dar uma nomenclatura, né, para uma certa peça que a gente conhece popularmente por outra nomenclatura, né. Às vezes a gente já viu lá, por exemplo, se a gente a gente já resolveu esse problema, mas às vezes era um câmbio que, por exemplo, por a gente pegar as informações e manuais dos Estados Unidos, lá era uma nomenclatura e aqui a gente abrasileirava ela e falava de uma outra forma, né. Então, às vezes, o nosso cliente final, ele pedia de uma forma e ela entregava, a informação meio que traduzida literalmente do inglês, né. Então isso a gente já conseguiu reverter também, né, que era a parte técnica que faltava. E também demora de resposta, né, que hoje a nossa inteligência artificial demora de 8 a 15 segundos para responder qualquer pergunta. Então, e desenvolve, vai guiando o cliente, né, para ação de valor que a gente fala, né, que no caso ou é mandar mensagem para o técnico, levar o carro até a oficina, agendar um horário para fazer um diagnóstico ou esse tipo de coisa. Daniel, como está o mercado dos produtos chineses no Brasil? Bueno, yo diría que específicamente en Brasil, yo acho que en Brasil están todas las marcas de carro chinés. Si no estoy confundido, creo que Ford cerró su fábrica aquí y lo compró BYD, que es una de las fabricantes más grandes de carros chinés. Ujú. Más estamos, mundialmente estamos, ellos están en todos lados. Ellos vinieron y se van a quedar porque los carros son bonitos, la gente gosta y precio-valor. Cualquiera puede comprar un carro chino, ¿me entiendes? Después viene el otro problema, pero cualquiera puede comprar un carro chino. El problema que yo veo con los carros chinos es la copia de las piezas, ¿me entiendes? Que hay tres mercados chineses, A, B y C. Súper mejor, más o menos y peor. Entonces usted paga lo que usted quiere comprar. Usted quiere peor, bueno, $1. Más o menos, 3. Mejor, $10. Entonces usted tiene la calidad, es un producto necesario. ¿Por qué? Porque hay muchos carros chineses
y hay que comprar de los carros chineses porque, como falei, no sabemos qué transmisión tiene hasta que abremos. Entonces, no sabemos sim, qué tiene, ¿me entiendes? No sabemos qué hay. Yo ahorita vengo del show de Ámsterdam y todo el mundo falaba conmigo, Daniel, las compañías chinesas, sim, porque WIT no compra nada chinés por motivos de calidad y de garantía, ¿no? sim. Que tenemos nosotros. Yo doy más garantía que el concesionario. Yo doy garantía de 5 años, 100.000 millas por la transmisión mía. Entonces, yo no puedo montar un producto que no pase nuestra calidad. Y Sim. todos los productos que vienen WIT son testeados en nuestra fábrica. No es que, no, a mí me contaron que era bueno. No, no, no. Está testeado por nosotros. Para yo dar una orden de compra a Bosé, su producto te tiene que mandar muestra, nosotros testeamos, probamos, y cuando usted está aprobado, usted pasa a ser fornecedor de nosotros de WIT. Pero bueno, como falamos, los chinos vienen, están en el mercado y hay que estar preparado para ello. Eu fiquei sabendo que vocês querem montar uma fábrica no Brasil. Que lugar que vocês estão pensando? Por que escolheram o Brasil? Bueno, Brasil, por lo que le dije, de que tenemos todos los fornecedores aquí, entonces nosotros los reconstruidores vivimos de la pieza usada. Nosotros llamamos core, no sé cómo se fala eso en portugués, que es la pieza usada de cualquier cosa, para nosotros es un core, alternador, arranque, ¿me entiendes? Uhum. La transmisión usada, core. Entonces, como yo no tengo el core, porque ese carro no hay en Estados Unidos, no tengo para fabricar, no tengo para reconstruir, no Para tengo reconstruir, bomba, no tengo cuerpo de válvula, no tengo tambor, no tengo. para reconstruir, Entonces, para ¿por qué Brasil? Primero porque están todos los fornecedores aquí, Hasho, que con el Mercosur, que también es que pode abranger o Mercosul. podemos ayudar, ¿me entiendes? Y más barato, da mejor precio a nuestros clientes y no tener que perder el tiempo de un mes de Brasil a Estados Unidos, vamos a decirte, a Colombia, a Costa Rica, donde vaya, sino que mandaríamos directo, haríamos otro centro de distribución aquí, fábrica y centro de distribución. Los productos que se fabriquen en Brasil irían a toda Latinoamérica y lo que fabriquen para nosotros, el mercado americano, iría a Estados Unidos. Pero de aquí, si yo tengo una orden de un cliente para Colombia, Costa Rica, va a ir directo, de Brasil directo para lá. E o que eu admiro muito na WIT, Daniel, é que vocês preocupam até com os veículos chineses que estão aqui. Vocês estão usando uma empresa parceira hoje no Brasil que facilita vocês a fornecerem até produtos de transição automática, mesmo de produtos que vocês não fabricam nos Estados Unidos. De veículos, vamos supor, câmbio AL4, que não é comercializado lá, e vocês conseguem trazer eles para o Brasil. Sí, lo que pasa es que, ¿qué pasó? Ese problema lo tengo más que todo yo, no WIT, porque lembra, WIT es una empresa local establecida en los Estados Unidos. Uhum. Yo soy la división internacional. Entonces, los productos que yo vendo para mí, no, Uhum. ninguém toca, ninguém sabe de qué son, porque no son carros que no aplican para allá, para Estados Unidos. Entonces, Certo. yo hice una parcería con otro amigo, con buen nombre como usted, se llama Reinaldo, É, de o Camis xará meu, xará meu. Entonces, É o primo rico, primo rico, el primo primo millonario. rico. É. Hice una parcería con él porque él, su mujer, su esposa, es chinés, cantonés, y tiene mucha experiencia. Reinaldo tiene mucho conocimiento de eso. Entonces yo falei, vamos a hacer una prueba con WIT, vamos a hacer una línea internacional fabricada, muchos de los que se fabricó aquí en Brasil, y déjame que yo lleve a Estados Unidos y hacer la venta desde Estados Unidos. Entonces hicimos un empaque para diferenciar el empaque de WIT americano con el empaque de WIT internacional. Se cambiaron los colores. Y bueno, gracias a Dios la prueba fue todo un éxito, todo bien. Y estamos ya para seguir entonces creciendo y agrandando más esta parcería. Deixa eu ver se eu entendi então. O que vocês produzem lá nos Estados Unidos, você já manda direto para a gente, para o centro de distribuição, através do Reinaldo e vendemos aqui para o Brasil. Ponto. E o que vocês não fabricam, que são veículos que não rodam nos Estados Unidos, não tem fabricação, através do Reinaldo, vocês têm uma parceria na China, que também vocês compram esse produto, é fabricado com o mesmo padrão que vocês exigem e vem para o Brasil. É isso? Sí, en nuestra marca privada, en marca E WIT. vem com a sua marca Ajá, en WIT. marca WIT. Ujú. Perfeito. E dessa forma mantém o controle de qualidade, né? Sí, claro, pero lembra, la calidad no es porque ya yo tengo la calidad, el tope de la calidad. En los discos de ACO y de Composite, yo tengo las 4 compañías más grandes, las fornecedores número 1, que es Raivesto, BorgWarner, Exeter y Alomati. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros falamos de OEM, que significa Original Equipment Manufacturing, ¿qué significa eso? Es ese equipo original. ¿Por qué es
equipo original, porque el carro, cuando están armándolo en el fornecedor, viene con esos discos de composite, ya viene con la transmisión, viene montado. Pero el aftermarket de ellos es el carro es Ford, ellos venden Motorcraft. Y viene la diferencia. Entonces, el mismo juego de composite en Motorcraft vale, por eso un ejemplo, $200. Mm, Más como el aftermarket, que es Raimesto, el mismo aquí, igual, no hay diferencia. No hay diferencia material, solamente diferencia de precio y de empaque. Porque usted aquí está pagando Motorcraft, aquí está pagando Raimesto y la diferencia, 200 contra 150, sí, 140, porque es el aftermarket de ellos, como Trastec. sí, Trastec, fabricante número 1 de juegos de yunta. sí, Más, si usted compra un juego de yunta en Mercedes, $1,000. En Trastec, 500, la sí. mitad. Mismo, porque usted pega un juego de yunta en la Mercedes y voltea las empacaduras de cuerpo de válvulas, dicen Trastec. Bacana. Dicen Trastec. No dice Mercedes-Benz, dice Trastec. Sim. Matheus, eu sou de uma época antiga. E vem vindo toda essa evolução, vem vindo toda essa tecnologia. Existe resistência por parte dos donos da oficina quando falamos em automatizar o atendimento? Como você lida com isso? A gente fez o lançamento dela há pouco tempo, né? Então, eu acho que eu consigo responder de uma forma mais superficial, mas basicamente eu acho que, principalmente o pessoal mais mecânico, eles querem me mostra então, que foi o que a gente fez hoje lá, a gente fez a apresentação da Elisa, né? Nossa inteligência artificial, que é basicamente mostrar realmente que ela é boa. Porque se eu falo pra você que é um robô que sabe de tudo de câmbio, se você perguntar qualquer coisa de câmbio, ele vai responder. E ainda faz o pré-atendimento e atendimento. E se você quiser, ele manda até o cliente ir na porta da sua oficina. O cara não vai acreditar. Porque, teoricamente, como é que existe um robô que atende mais rápido que um humano? É mais inteligente que um humano, porque ele nunca esquece, ele guarda todas as informações. Se um cliente mandar mensagem hoje, ele vai lembrar do nome do cliente daqui 6 meses. Então, ninguém muito que acredita nisso, mas depois explicando e principalmente mostrando na prática como que funciona o desenvolvimento da inteligência artificial para a oficina, aí a aceitabilidade é muito grande, porque vê que realmente ajuda na empresa, corta muito custo, também otimiza muito tempo e acaba ajudando bastante. Hoje, na sua apresentação, nós tivemos oportunidade, porque eu brinco que falar até papagaio fala. Mas será que acontece ou não? Sempre gera essa dúvida. Ainda mais eu, que sou mais antigo que vocês. E aí, o que que acontece? A gente fica em dúvida se funciona ou não. Eu gostei da sua apresentação. Nós estávamos lá com 25 empresários e todo mundo começou a perguntar na mesma hora Uhum. para a Elisa. E ela respondendo em 8 segundos todo mundo e de forma correta. Isso é novo no mercado? Pelo menos eu não conhecia. Na área de oficinas mecânicas, eu desconheço outro tipo de inteligência artificial focada nisso. Que tenha um embasamento técnico, né, que a Elisa tem, porque a gente deu acesso a ela a vários manuais de câmbio. Ou seja, ela tem acesso ao manual de câmbio, ela sabe qual câmbio vai em qual carro, qual tipo de motor vai em tal câmbio. Enfim, ela tem um leque muito grande de informações que ela pode pesquisar e dessa forma ela consegue tá desenvolvendo respostas muito complexas sobre quase qualquer pergunta que o cliente mandar. Ela também ouve áudio, consegue enviar foto, mas ela consegue puxar no estoque se você tem tal peça ou não tem. Se o cliente perguntar qual marca você trabalha, você consegue colocar para ela, não, nós damos preferência a trabalhar com a marca Which, basicamente, hoje no ramo de oficinas mecânicas e autopeças também, não tem nenhuma inteligência artificial hoje que a gente conheça que tenha as mesmas qualidades e coisas que a Elisa, nossa, do Automático Brasil pode fazer. Daniel, quantas empresas hoje faz o que vocês fazem nos Estados Unidos? Bueno, antiguamente habíamos 4 empresas, mas ahorita, eso acaba de pasar en noviembre, Trastec
compró una compañía muy grande, que era grande como nosotros, se llama Seal Aftermarket, todavía existe Seal Aftermarket. Mas de los 3 juegos de juntas, ellos son los líderes, son Transtech, Precision International y Toledo, por Seal Aftermarket, que era la marca de ellos. No sabemos qué va a pasar ahorita en la industria, porque solamente de calidad son esos 3 juegos de juntas. No existe más calidad, solamente eso. Entonces, no sabemos qué va a pasar si Trastec, como compró la empresa Seal Aftermarket, ¿qué va a pasar? Si van a desaparecer el key, van a dejar el key Toledo en el mercado, no sabemos, eso es una cuestión que está en ellos. Yo hasho que van a dejar, porque Trastec tendría las 2 líneas, la top of the line y la más o menos, porque las 3 son óptima calidad, Sim. son top número 1. Nosotros somos una empresa lineal. Cuando nosotros hablamos de empresa lineal, significa que yo te vendo desde la transmisión completa hasta el último componente de la transmisión. Yo vendo todo. Vendo el óleo, vendo las piezas, juegos de junta, banner key, master key, todos los componentes electrónicos. Y nosotros en la empresa, nosotros vendemos mensualmente 20,000 conversores anual. Mensualmente vendemos 4,000 transmisiones completas. Vendemos más de 6,000 cuerpos de válvula al mes, porque todo el mundo, cuando yo quiero dar un seminario, que nosotros damos seminarios en todos los países y en Estados Unidos, todo el mundo quiere, no, seminario para reparar cuerpos de válvula. Yo falo, mire, señores, sigue comprándome el cuerpo de válvula a mí, porque la computadora para reparar el cuerpo de válvula solamente vale $150,000. Sim. Y después vienen los testers, los chupones. Imagínate, hay 2,700 transmisiones a nivel mundial. Se imagina cuántos conectores tiene que tener usted, cuántos programas y después cuánto stock de inventario tiene que tener usted para poder reparar. Entonces, mire, no se dé mala vida, no se rompa la cabeza. Cómpreme el comercio y haga otra cosa, repare otra cosa, pero no pida eso porque no tiene el dinero para hacer eso. Outra coisa que, conversando com você agora há pouco, eu achei interessante. A cultura de vocês lá é mais de trocar transmissão. E a nossa cultura aqui é mais de fazer o reparo. Eu achei interessante por como muda de um país para outro a forma de se trabalhar, né? Porque lá vocês têm mais o hábito de trocar, é isso mesmo? Sí, lo que pasó que eso cambió con la pandemia. Eso fue un cambio. ¿Por qué pasó también? Lembra, siempre es más costoso cambiar una transmisión completa que a cambiar el componente que tenga malo, porque en verdad una transmisión, a menos que se queme por falta de óleo o calentamiento, se dañó toda, pero del resto en verdad no se daña toda, no se daña toda, no pasa eso. Mas, ¿qué pasó? Con la pandemia murieron muchas personas, muchos muchos talleres fecharon. ¿Y qué quedó? Quedó el dueño de la empresa, usted con su filio. Quedaron. Bueno, entonces, menos mal que nosotros, como fuimos productos de emergencia, nosotros no nos fecharon. Nosotros tuvimos porque los policías tenían que tener carro bomb, la ambulancia tenía que seguir funcionando, ¿me entiendes? Entonces nosotros fuimos necesidad y no fuimos fechados. ¿Y qué pasó? Nosotros, todos en la casa, nosotros duramos 2 meses sin trabajar, viendo, bueno, ¿qué hacemos? Y arrancó el negocio. Entonces la gente decía, bueno, mire, yo no tengo para desarmar porque no tengo personas, soy yo y mi esposa, yo y mi filio, más yo puedo trocar. Ah, bueno, ¿cuánto vale? Entonces la gente falaba, claro, hay el poder adquisitivo en Estados Unidos. A Sim. $3,000. Ok, yo levo para allá. Entonces, el negocio de nosotros, la transmisión completa para Wii era un 28%. Se disparó a 54%. Vendimos, o sea, se disparó. Y ahora pasa así porque también nosotros damos la garantía a nivel nacional. Por decirte, usted monta la compañía aquí, la transmisión aquí en Sao Paulo, y usted va a Fortaleza, y en Fortaleza ese año yo cubro la garantía. Porque tenemos industrias en todos los estados de Estados Unidos que cambiamos, damos el carro alquilado, si hay que pagar hotel pagado, porque también la troca es muy rápido, se echó a perder, cambiamos. En 5 horas, máximo un día, está la transmisión cambiada. Entonces, es un buen negocio, más siempre es más barato cambiar los componentes, pero también, como digo, un mecánico certificado gana de 150 a 225 la hora. Baja, montar y reparar la transmisión son 8 horas. Saque la cuenta, que sale más barato. Y tiene garantía de lo que usted cambió. Conmigo tiene garantía de todo. Aí voltamos naquela conversa de agora há pouco,
Que com o que vocês pagam lá por um reparador, aqui vocês têm condições de pagar por um engenheiro. Claro, esa es la diferencia. Yo falei que la persona, porque es lo que gana ahorita ya el sueldo, la persona que limpia nuestro prego gana $3,500. Yo con $3,500 aquí puedo armar una línea de puro ingeniero mecánico, armar los productos con mayor calidad. $3.000, vamos lá, arredondando, na faixa de R$19.000 no nosso, é um bom salário, Sim. até para o engenheiro. Sí, claro, buenísimo. Então essa fábrica que pretende montar no Brasil vai ser de nível máximo Así mesmo. no, es que tiene que ser, porque si vamos a hacer una inversión de esa magnitud y traer para acá, tiene que ser, no puede haber errores, no puede haber errores, tiene que el máximo de calidad, porque Lembra, no solamente es abastecer el mercado de Mercosur, Latinoamérica, yo voy a abastecer de aquí Estados Unidos, lo que yo vendo en Estados Unidos, que yo Sim, tengo la garantía, sim. yo voy a abastecer Europa, voy a abastecer Asia, voy a abastecer Medio Oriente. Entonces, el producto que salga para tener el nombre WIC tiene que Sim. tener calidad. A planta que vai a planta do Brasil, a fábrica do Brasil, vai fornecer para todos os outros países que vocês Claro, comercializam também. claro, Então vai sair a um nível mundial, o mesmo nível de qualidade que vocês têm nos Estados claro, Unidos. por supuesto. Que bacana. Matheus, como esse IA pode ajudar os mecânicos e eletricistas que não são especializados em câmbio? Como que pode? Eu acho que a gente está falando agora da nossa segunda inteligência artificial que está em andamento para ela ser lançada agora no final de 2025, que é focada, né, na ajuda na manutenção. Ou seja, a inteligência artificial já teria baixada nela a questão dos câmbios automáticos, toda a parte técnica, né? E ela poderia fazer a análise dos erros que aparecesse nos rasters, né, dos mais diversos que tem, possíveis problemas. Então você chegaria lá, chegou um Jeep Compass para mim com um problema que não engata a terceira ou não engata a ré. Qual que são os possíveis diagnósticos para isso? Dessa forma ela vai te passar, da forma mais detalhada possível, os possíveis diagnósticos e próximos passos. Por exemplo, faça o teste disso, primeiro verifica as pressões internas do câmbio, verifica a troca o óleo do câmbio, faz isso, faz aquilo, ela consegue te passar os próximos passos para você começar a desenvolver a sua manutenção a partir disso. Ou seja, principalmente para quem não trabalha com câmbio automático, que como o Daniel mesmo disse, é o futuro, né? Tanto nos Estados Unidos, tanto aqui no Brasil, né? Acaba que vai precisar de mais profissionais para isso cada vez mais. Então, para fazer essa migração de quem não trabalha com câmbio automático para começar a trabalhar, ter uma inteligência artificial seria um suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar na parte técnica mesmo, saber qual óleo vai em qual câmbio equipa qual carro, e saber tudo a parte técnica e dar possíveis diagnósticos e também dar próximos passos, né? Lo otro que yo veo muy bueno con tu inteligencia artificial, Mateo, es muchos mecánicos no tienen los escáneres, porque también aquí Ajá, hay que invertir en ferramenta y en escáner. ajá, ¿Entiende? El escáner tiene que cambiar. Usted no es que compra un escáner, no, lo compra hace 5 años, eso no sirve. Tiene que actualizarse, como todo, tiene que actualizar. ¿Qué veo yo bueno de usted? Que muchos mecánicos lleva a un tercero para que ponga el escáner en el carro y te da un código 2038. ujú, Él puede con la inteligencia artificial decirle, yo metí un escáner y me salió el código 2830. ujú, Su producto puede decirle, sí, mire, es el cambio, es el selenoide TSC que usted tiene que trocar. ujú. ¿Me entiende? Entonces él puede ver, con esa información ver qué le va a decir el mecánico, pues sabe cómo es. De repente es una bobería o es una Sí. cosa más grave y usted no Sí. sabe, porque sí, mire, É. código 234. É, Ahí, E aí, é o quê? E a inteligência artificial nunca saberia que código que é, qual parte que é. no, y que usted imagine que usted pueda mostrar la foto, que ya esté y salga, Exato. mire, este es, y manda el selenoide, Lo- ese es que usted tiene que trocar. Aham. isso. Eso es una maravilla, o sea, de Sí. verdad. Uma das dificuldades que eu percebo no nosso mercado aqui no Brasil é que os profissionais não estão muito imediatistas. Não é igual quando eu comecei há 30 anos atrás, que a gente ficava na sala de aula, eu fiz Senai, demorei ano e meio. Hoje os mecânicos não querem fazer um treinamento, mas quando ele tem um problema, ele quer a solução na hora.
E uma das coisas que eu tenho percebido é que eu estou acreditando muito que isso vem para solucionar o problema, que é o que você disse. Ele passou o scanner, deu o código 340. Ele quer digitar em algum lugar e saber o que é. Ele não corre mais atrás, não tem mais aquele tempo, até porque as coisas mudam muito também. Hoje a velocidade da informação é muito rápida. E eu acredito também que com isso, que dá para fazer um banco de dados bacana Sí, e que pode auxiliar tanto vocês, porque claro. às vezes tem um solenoide com problema, o carro tá dando tranco, alguma coisa, e o mecânico pode achar o reparador que o problema está no corpo de válvula em si, e talvez é um solenoide ou alguma peça até externa que Es ele como deixou no falamos, ca información es poder. informação Información é es poder. poder. Entonces, ¿qué va a pasar? Por lo general, cuando una transmisión falla, siempre son casi los mismos defectos, siempre. Y usted está creando una base de datos que pueda ayudar al mecánico, ¿me entiende? Porque puede ser que sea, ha pasado, te da el Aham. código 384, que es el sensor de temperatura, por decir algo. Mas resulta que no es el sensor, es el cableado, es el wire harness, que no hace buena conexión, más el solenoide está bon. Lo que está dañado Uhum. es el cableado. Entonces, Sim, usted sabe, porque el mecánico, porque usted va a tener una base de datos, va a decir, mire, sí, yo cambié, no, troqué, siguió la misma falla. Mas un mecánico, un amigo, o a mí se me ocurrió, sim, cambié el cableado, solucioné. Entonces solu usted queda esa base de datos. Mire, vai alimentando. chequé antes de gastarse el dinero, por decirte, $1,000 en el sensor. Uhum. Cambie primero el cableado que vale $200. Sim, De repente usted arregla su problema con el cableado, sim, porque crea una Sim. base de datos. sim. Matheus, nas entrevistas que você faz, que a tua empresa ela dá consultoria também em outros setores, Isso. administrativo, financeiro, até ajuda para contratar pessoas no RH. Muitas vezes, conversando com você agora há pouco, percebemos que às vezes o empresário te procura por alguma coisa, mas e você tem o hábito de vender horas de consultoria para realmente entender o problema. Explica para nós como que é isso aí. Por exemplo, a gente tem vários anúncios para atrair, né, esses empresários pra gente. Então, às vezes, ele vem por um anúncio nosso que fala sobre falta de mão de obra, fala que ele não tem mão de obra para a empresa dele, para a oficina dele. E aí, conversando com ele e tudo mais, entendendo a situação dele, às vezes ele acha que ele precisa de uma assessoria em contratação, ou às vezes ele acha que ele precisa, às vezes de mais demanda, ele precisa de um marketing para a empresa dele. Mas conversando com ele, eu vejo que ele às vezes não tem clareza sobre os números da empresa dele. E pela ideia que a gente já tem de oficina mecânica, a gente sabe que às vezes ele tomar uma decisão de contratar um funcionário a mais ou começar a investir pesado em marketing, não vai refletir no faturamento da empresa dele. Às vezes investir em marketing para quem não tem uma boa entrega, né? Às vezes ele não consegue entregar, se ele tiver mais carros entrando, ele não consegue entregar mais carros na mesma proporção. Então não adianta a gente fazer um ótimo trabalho de marketing, ou às vezes se ele tem um trabalho ali, a empresa dele não tem uma lucratividade boa, mesmo com o trabalho que já tem hoje, não adianta ele contratar um funcionário a mais, porque na verdade a lucratividade dele que já era baixa ia diminuir, né? Porque ele teria um custo fixo maior. Então, dessa forma, a gente, principalmente hoje, quando a gente vê que às vezes o cliente ele quer uma coisa, mas essa coisa pode ser prejudicial para ele, tanto em, enfim, inúmeras formas, mas principalmente aí no desenvolvimento final do projeto, que normalmente a gente fecha projetos de 60, 90 e 120 dias, né? A gente começa o início do projeto fazendo uma reunião de consultoria. Junto com nossos analistas, temos o Luiz, que é analista financeiro, a Daniela também que ajuda, Reinaldo quando necessário. A gente faz toda a questão consultiva da empresa do cliente para ver quais são as necessidades dele, traçar um plano, traçar as metas dele, ter clareza dos números para saber se uma contratação fazer sentido ou não, clareza dos números para ver se faz sentido ou não fazer a estratégia de marketing, e ter clareza dos números até para saber se faz sentido ou não ele ter uma inteligência artificial para a empresa dele.
Porque uma empresa hoje que recebe 10 contatos por dia, não tem por que você ter um robô que responde em 8 segundos, porque qualquer pessoa consegue responder 10 contatos por dia, né? Se ele tiver uma atendente ali, alguma coisa, né? Depende muito de empresa para empresa. Então, hoje, a gente faz dessa forma, né? A gente primeiro, normalmente acaba fazendo uma consultoria, um trabalho consultivo antes de estar implementando, às vezes, uma geração de demanda, uma contratação ou até mesmo a Elisa aí com a inteligência artificial. Acontece de um empresário te procurar, e achando que tem uma dificuldade, e depois do seu análise, ou a dificuldade dele é outra que está ocasionando aquilo? Acontece isso? Acontece demais, na verdade, né? A pessoa chega muito lá falando, não, eu preciso contratar. Ah, é porque na minha região é muito difícil achar mecânico e tudo mais. Só que aí que tá. Mecânico, como mesmo, né, eu já disse, o mecânico de câmbio nos Estados Unidos também é muito bem valorizado, né? Isso é bem valorizado porque tem pouco, né? Aqui no Brasil, a história também não é diferente. Então, hoje, um mecânico que mexe com câmbio automático, ele precisa ser um mecânico um pouco melhor pago no mercado. Então, aí a gente olha para a empresa do cliente e vê, às vezes, se está disposto, a empresa dele tem saúde financeira necessária para contratar um mecânico ganhando, às vezes, o dobro do que um mecânico na região dele ganha, né? E muitas das vezes não. E muitas das vezes, às vezes, ele já tem um mecânico que mexe com câmbio, né? E ele acha que aquele mecânico é ruim, aquele mecânico não tá dando certo. Então, por isso que a gente sempre indica. Às vezes, é um trabalho de processo de gestão dentro da empresa dele, que dessa forma a gente consegue estar abrindo margem de lucratividade ou margem para vir mais serviço. Aí, beleza, abrimos margem para abrir mais serviço, para ele conseguir ter mais carro dentro da empresa dele, porque ele começou a ter um processo de entrega melhor, a gente faz um trabalho de marketing, aí suprimos essa necessidade. Aí depois, o trabalho de marketing está gerando muita pessoa vindo para ele. Não está conseguindo dar conta. Entramos com inteligência artificial para atendimento. Ah, mas aí tá complicado a questão financeira, porque entra e sai e compra peça e aquilo. Então tá bom, então a gente entra com uma consultoria financeira aí também para estar ajudando, né? E dessa forma, às vezes ele chega com um problema, falando que ele às vezes tem problema com atração de cliente, quando na verdade ele tem problema, às vezes, em conversão, né? Às vezes ele não consegue converter os clientes que chegam, né? E isso acontece muito, né? Até em empresas maiores a gente vê que isso acontece bastante. Daniel, agora há pouco você me fez um comentário nos bastidores que a WIT utiliza mais de 60.000 filtros num ano de um modelo. É muita coisa. E Sí, sí, como então não dá para vocês fabricarem tudo? sí, no, bueno, por eso sí que compramos en las compañías top of the line. Sí, Lembra, nosotros manejamos 2.700 transmisiones, 107 pregos. En Estados Unidos somos 430 millones de personas y hay 330 millones de carros. Solo Estados Unidos, solo Estados Unidos. Y también, claro, en esos números también entra la parte internacional, ¿no? Sim. Más el porcentaje mío de venta en ese número, yo diría de esos 50.000 filtros, yo consumí, vamos a decir, 10.000 y Wii consumió 40.000, porque lembra también, no es solamente el que se monta, tenemos que tener las piezas en stock. Por Sim, 107 reposição do tiendas, mercado por também. 107 tiendas, imagínense cuántos tenemos que tener, porque no va a tener uno, tiene que Sim, tener por lo menos mínimo 5, sim. por 107 tiendas. ¿Entiendes? Por eso. Daniel, a WIT é a maior reparadora de câmbio automático dos Estados Unidos? Sí, Estados Unidos sí. Eso se cuantifica y se ve porque nosotros somos el mejor cliente de todos los fornecedores de piezas de cambio automático. El cliente número uno de Raivesto, el número uno de BorgWarner, de Trasgo, de todas las compañías que fabrican algo para transmisión automática, nosotros somos el cliente número uno. Cliente número 1 é vocês. Somos nosotros, sí, porque somos los que más piezas hacen, porque como digo, diferencia mía con Trastar. Mi diferencia es que Trastar terceriza, ellos no reparan la transmisión, ellos hacen con un tercero. ¿Me entiendes? Nosotros no, nosotros sí fabricamos, nosotros somos fabricantes, yo reconstruyo mi transmisión. ¿Me entiendes? Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no? Cuando a mí me preguntan todo el tiempo, me dicen, no, yo compro ya directo de Raivesto, compro directo de GFX, compro directo de Seal Aftermarket. ¿Por qué yo tengo que cambiar mi negocio y comprar usted? Yo le digo, no, no, no.
usted no puede dejar de comprar de nadie, porque a hoy, después de la pandemia, a hoy, estoy hablando hoy, día de hoy, todavía nosotros el mercado no está a 90%, porque hay una falsa creencia que la gente piensa que el mercado de cambio automático se está reduciendo. No, al contrario, está creciendo. Lo que nos estamos reduciendo somos las empresas como WIT, ¿me entiendes? Porque ya antes, 20 años atrás, habíamos 10, 12 que hacían lo que hace WIT. Ya no, porque el grande va a ir comiendo pequeño. Sim. Nosotros vamos comprando compañía que nos sirve a nosotros. ¿Cuánto vale? Tanto, compra, pegue, entra de WIT. Vocês são muito agressivos nesse mercado, né? Agressivo no bom sentido que eu falo. Conversando agora há pouco com você, se tem uma empresa que fornece em grande quantidade, no final vocês terminam comprando a empresa, com tudo, com Bueno, fíjate lo que nos funcionário. pasó. Nosotros fabricamos, gente, 107 tiendas. Todo lo que nosotros hacemos, usted ve lo que hacemos, catálogos, lápiz, hat, hacemos 100,000 cosas. Eso lo hacía una compañía y nosotros pagábamos $12 millones al año. La caja, stickers, todo donde está el nombre de WIT, chaqueta, camisa, lo que usted quiera. Vio el presidente, ya, que aquí está pasando algo. Como yo soy una pequeña, entonces fue a ver la compañía porque la compañía estaba en Kentucky. É, Fue a ver la compañía, una compañía de familia, 15 años, muy pequeñita, pero claro, sim, cliente número uno, nosotros, trabajaba sim, solo para nosotros. Llegó Ronnie, mi presidente se llama Ronnie Peters, que es el certo. presidente de nosotros. Llegó Ronnie Fallon, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto vale su empresa? Tal número. Ok, yo voy a comprar. Mas yo voy a poner voy a mover. Nosotros tenemos mucho espacio. Nosotros tenemos nuestros locales son muy grandes. É. Yo voy a cambiar la fábrica de su prego a WIT. Mas yo voy a poner tecnología de punta, las últimas máquinas. Usted va a confirmarme un contrato de no competition, o sea, no puede competir contra mí. No es que yo le doy, por decirte, $2 millones, usted me vende y inmediatamente monta otro. Montar No, outra empresa, no não puede. pode, não pode. De eso no, puede montar de otro. Más de printing y de advertising no puede. Y usted tiene que entrenarme y vamos a pagar a usted, mis funcionarios, un año. Tiene que aprender todo, cómo se hace todo. Entonces, eso es el modelo de negocio que hace WIT. A WIT, vamos lá, comprou uma empresa, treinou, tem um contrato de 1 ano para ele treinar os funcionários, mas se eles também quiserem entregar a equipe e ser bons funcionários, pode Ah, também. sí, claro, se queda, Pode. claro, se queda. E a WIT ela é diferente, porque o que você estava comentando, que vamos supor que você comprou uma empresa de conversores de torque, citar o exemplo. Lá ficou 5 funcionários ou até alguns gerentes que quiseram fazer parte do grupo WIT. Vocês vão, mas passou 5 anos, eles podem se tornar sócio, comprar Sí, ações. claro, claro. Ya después Então que- é um crescimento contínuo. Sí, claro. Porque quando você é sócio, você trabalha com mais Claro, garra, é né? que- Por isso que eu acho que vocês são diferentes no Sí, mercado, né? el sentido de pertenencia que usted da a un empleado. Usted va a WIT, por eso es que yo hago la invitación a ustedes. Tienen que ir a conocer WIT, porque una cosa es lo que falamos y una cosa es lo que usted ve. Porque Sí. usted ve, ¿qué pasa? Nosotros rompemos el año en 4 trimestres, ¿no? De cada 3 meses. Cada 3 meses cortamos, se vendió por decirte, $100,000. Ganancia, 20,000 puntos por cada acción que usted tiene. Usted ganó $2. Entonces yo tengo 10,000, usted 15,000. Entonces cada quien va a agarrar dinero adicional de su sueldo. No tiene nada que ver. Es lo que dio las acciones de su empresa. Entonces usted ve, todo el mundo cuida todo. No bota, no desperdicia. El que yo he visto, la gente se está lavando las Todo manos. mundo é dono. Sí, y con el papel con que se lavó las manos, limpia. Lo que un poquito cayeron 2 gotas de agua, limpió. Bota, apaga la luz. ¿Por qué? Porque sabe que mientras más gasto, menos ganancia. Sim. Entonces, eso es lo bueno que te da sentido de pertenencia, ¿no? A WIT. Por eso tenemos funcionarios que tienen 30 años, 35 años, no se retiran, siguen en la empresa. Que bacana. Matheus, nas suas consultorias, às vezes você começa a dar consultoria para uma empresa que ela tem dificuldade de mão de obra, ou às vezes quer se tornar especialista em câmbio automático. É possível a gente treinar um bom mecânico para trabalhar com câmbio? Sim, com certeza. Hoje a gente vê várias empresas que às vezes não trabalham com câmbio automático, né? São empresas aí que estão querendo migrar para essa área porque vê a necessidade. Então, inclusive, muitas empresas essas que também estavam aqui com a gente,
hoje na parte da manhã, que também tem a vontade e a necessidade de trabalhar com peças de câmbio automático, porque no Brasil não acha, né? Muitas delas no Brasil não acha. A gente consegue fazer o treinamento desse mecânico, sim. Normalmente, o que acontece normalmente é já tem um mecânico mais velho na casa, dessa oficina, né? O mecânico já está há mais tempo, que já é de confiança do dono da empresa e normalmente pega esse mecânico para estar fazendo um treinamento, né? Hoje a gente tem o nosso instrutor técnico também, que é o Arnaldo, que a gente delega essa parte para ele, que ele consegue passar todo o dia a dia mesmo ali, na montagem, na desmontagem, possível problema, o que está acontecendo, e também atendimentos presenciais, né, que ele pode estar indo fazer também. E a gente também tem o nosso curso online, que é da Rede Automático Brasil hoje, que também dá uma boa base para estar começando a trabalhar possíveis problemas. Temos as dicas técnicas hoje também. Dentro do nosso canal do YouTube também, a gente tem muita informação sobre isso, né? Mas, em via de regra, principalmente aí, acho que seria o nosso curso online da Rede Automático Brasil e também acesso aos nossos instrutores técnicos aí. Hoje, muitos proprietários, empresários de pequenas empresas, a gente percebe que há uma dificuldade financeira em organizar. Você acha que essa dificuldade que hoje a gente vê todos os proprietários reclamando da mão de obra é um pouco, talvez, de melhorar a gestão e ter condições de valorizar um pouquinho mais o profissional? O que que você acha? Exatamente. Hoje, para você achar um profissional de qualidade, ou até mesmo se você precisa treinar um profissional de câmbio, a partir do momento que ele virou um bom profissional de câmbio, que ele está na sua empresa, ele pode receber proposta para ganhar o dobro que ganha na sua empresa e não tem muito o que fazer, né? Então, para você conseguir manter e também cobrar um bom valor pelos seus serviços, é indispensável que você faça um bom trabalho de marca para o pessoal. Não adianta ser bom, a pessoa precisa saber que você é bom na área de câmbio automático. Você precisa fazer um trabalho de marca, um trabalho de gestão mesmo financeira para você conseguir remunerar de forma justa os seus profissionais, levando em consideração que são raridade no mercado, principalmente, né? E dessa forma conseguir reter esses profissionais e sempre também estar treinando novos profissionais para estarem trabalhando sua empresa, porque querendo ou não, tem coisa que não tem como segurar. Se ele realmente quiser ser da sua empresa, ele vai ser da sua empresa, mas você tem que ter um outro profissional para estar suprindo essa demanda, né? Então, sim, hoje a gente vê que oficinas que se profissionalizam na área de câmbio automático normalmente já tem um preço maior, justamente que para manter esses profissionais de qualidade, manter também com peças de qualidade, conseguindo as peças da melhor qualidade para fazer as reparações, né? E também se desenvolver como uma empresa saudável. Daniel, quais são os modelos de negócio da WIT? Bueno, WIT tenemos dos tipos de modelos. El modelo número uno, que es el con el que arrancó WIT, nosotros vendemos directamente al mecánico, porque en Estados Unidos el dueño del carro no va a comprar las pecas de repuesto, no va, no existe. Va a un taller, lleva el carro, ponen el scan, identifican la falla que hay que hacer con el carro y entonces hacen una cita, un appointment. Ok, sí, yo traigo el carro mañana. O sea, el carro, deja ahí. Inmediatamente el mecánico monta, baja la transmisión, abre y ve, identifica el problema y entonces llama directamente a WIT y llama, ok, necesito para tal carro, tengo tal cambio aquí montado, necesito master key, conversor, juegos de junta, lo que necesite. ¿Qué hace WIT? WIT tiene cuatro horarios de entrega, de lunes a viernes, 8, 10, 12 y 2. Entonces, nosotros tenemos una tienda, por eso tenemos 107 pregos a nivel nacional. Nosotros tratamos de que cada tienda cubra 50 millas a la redonda, norte, sur, este y oeste. Entonces usted llamó 7 de la mañana. No, mire que usted sabe que su pedido sale a las 8 de la mañana y nuestros drivers, los que manejan los carros,
tienen un código que usted accesa a nuestra Rastrea, página y usted ve dónde va el carro. Porque mucha gente ya me estoy esperando. Usted se le entrega número 4, va por la 3, revise, já está chegando. Então ele sai com toda a logística e você consegue acompanhar em tempo real. Sim, claro. Fez o decirle- pedido agora, vamos supor, a minha mercadoria vai chegar no mais tardar amanhã. Sí. E você consegue rastrear. Opa, já tá. No, hemos tenido mecánicos que necesitan, son por decirte, fue la llamada 8. Entonces son 15 entregas, más es el 8 y él necesita el carro ya. Entonces él dice, ¿dónde está el carro? ¿Dónde está ahorita? No, está en el taller de Fernando. Ok, dile que espere que yo voy para allá, que me queda más cerca y no espero. Entonces él va, pega la pieza si anda muy apurado, ¿no? Si necesita. Você acredita, então, que o segredo de sucesso da WIT não é só a qualidade, mas a logística que é rápido? Bueno, yo lo que creo que lo más importante que puede tener cualquier negocio es el personal, las personas que trabajan. ¿Por Sí. qué? Cualquier persona puede tener cualquier producto, cualquiera. Sim. Usted hoy puede jugar bingo, puede ganar una apuesta, correr un caballo y ganó dinero. Y va a cualquier parte, va a Estados Unidos, China, donde usted quiera. Va y compra el producto que usted quiera, de lo que sea. Todo el mundo tiene producto. El problema es que usted tiene que después asesorarse, porque tiene que tener conocimiento técnico. Tiene que tener garantía, ¿me entiendes? Que esto es como yo. Y lo más importante, nosotros tratamos de que el funcionario que nosotros sea más inteligente que yo. Yo quiero rodearme de personas que sean más inteligentes que yo. Y en la función que él haga, que sea el mejor. Si es el que barre el piso, el mejor barredor. El mecánico, el mejor mecánico. Entonces, gustamos de pagar al mecánico, no importa lo que gane, pero tiene que demostrar que es bueno, ¿me entiendes? Porque todo el mundo, ninguém va a llegar, no, yo soy malo reparando, pero quiero aprender. No, nosotros testeamos, vamos a probar. ¿Me entiendes? Y si usted se gana su puesto, usted va a trabajar. Pero como falo, lo más importante de un negocio es el personal y la postventa y después que usted vendió. Sí. Llama, diga, ¿cómo pasó? ¿Resolvió? ¿Cómo quedó el producto? ¿Gustó? O sea, díganos, porque lembra, ustedes son los en la calle, son nuestros oídos, ojos y boca. Pues Sí. nosotros no estamos en la calle, es usted el que tiene que decirme, cambia aquí, mejore esto llegó bien, no gustó esta marca. ¿Entende? Entonces, E vocês acham que o campo, vamos lá, o reparador final, ajuda também a desenvolver novos produtos e melhorar, não é? Tem coisas que talvez é fabricado e no meio do percurso, no meio da fabricação, há algum ajuste para ser melhorado. sí, Vocês claro. fabricantes Sí, claro, também não? espérate, hay armadores. ¿Qué pasa? Este negocio de nosotros, de transmisión automática, es un negocio, es como yo falo, un monstruo. ¿Por qué? Porque no es motor, no es dirección hidráulica. Cambio automático es una cosa muy difícil de reparar, porque una transmisión lleva muchos componentes. Una transmisión lleva entre 120 a 250. Ahorita hay cambios de 10 velocidades, 300 piezas lleva una transmisión. Entonces son pequeños detalles, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No todo el mundo sabe de cómo reparar, no tiene el conocimiento. Entonces usted tiene que entrenar, lo que estaba hablando, usted tiene que entrenar, tiene que hacer cursos, tiene que prepararse para a lo que viene, a lo que se va a enfrentar. Y cada día salen más, y cada día viene más difícil y más electrónico. Usted necesita más equipo electrónico, más información. Ahorita lo último que hemos visto nosotros, velocidades de 8, 9, 10 cambios, que la mitad de los problemas que tienen esas transmisiones es ¿cómo se fala eso? Cuando en la parte electrónica, cuando le hacen yo no tengo la palabra. A programação? Programación, Programación. correcto, gracias, programación. En la programación, mucho problema es la programación. No tiene nada, la pieza está, el carro Às está vezes a perfecto. transmissão está perfeita, testada, tudo, só que o módulo não está informando de forma correta e acusa o Porque câmbio para e ¿sabe troca a qué pasa? marcha. Problema número 1. Ah. Cuando el carro de su amigo no prende. Entonces todo el mundo, ¿me puede ayudar? O sea, poner cable para yo prender el carro. Eso no puede hacer. Con una transmisión eléctrica usted no puede Sim, hacer eso. auxiliar. Porque ali. cuando usted auxilia el carro, usted está mandando 24 voltios. Sim. Cuando prenden los dos carros, que aquel prendió, hay un choque y las transmisiones son muy sensibles, Sí. muy sensibles. Entonces muchas veces no se quemó nada, pero la computadora quedó como loca. O sea, como usted, le dan un golpe, usted
Te queda loco, mas no pasó nada. Usted está Ujú. loco, mas después, eso, entonces hay que resetear otra vez la transmisión. ¿Y cómo se hace? No es que antiguamente como hacía uno, que uno quitaba los dos bornes, É, contaba hasta 20 tirava y volvía a é, conectar. Eso no. Ahora tiene que meter escáner e y fazer otra vez toda a programar, reprogramação. la programación. E às vezes acontece até de perder arquivos. Às vezes a gente precisa fazer um telecarregamento no módulo. Sí, claro. É um pouco mais complexo, né? Bom, foi um prazer poder ter você aqui, Daniel, de disponibilizar esse tempo. Antes de ontem mesmo você estava em Miami, ligou para mim e falou: não, estarei presente aí no seu Para mí es un podcast. honor, Reinaldo. un Eu honor. fico muito contente de ter você como amigo e pretendo fazer muito mais negócios com você aqui no Brasil. Amén. É um prazer poder trabalhar com a marca WIT. Vocês são de uma qualidade incrível e você como diretor comercial mundial da WIT, fico muito feliz que às vezes estou com problema ou dificuldade de peça que não temos no Brasil, ligo para você, você me atende na hora e despacha o mais rápido possível. Então, eu fico muito feliz de hoje existir empresas igual a WIT que dá todo o suporte para a gente poder trabalhar. Bueno, Muito gracias, obrigado gracias, gracias. por você estar aqui com a gente. Obrigado, primero, bueno, en nombre mío y en nombre de WIT, estamos muy agradecidos por la invitación. Cuente, como falamos usted y yo, hace 6 años que nos conocimos, que yo Sí. falé, yo no creo en casualidades, yo creo que son diosidencias. Dios hizo que usted y yo teníamos que conocernos para algo. Ahora está en nosotros determinar para qué nos presentó Dios. Más, Sim. y aquí empezamos una relación cliente-proveedor, más ahora no somos amigos. Sim. ¿Me entiendes? Dice, compre, no compre pieza, hay una amistad. Nosotros hemos mantenido así durante 6 años, nos Sí. hablamos, vemos, porque mi vida está en Instagram. ¿Dónde estoy yo? ¿Usted quiere saber dónde estoy yo? Métase en mi Instagram. Y como de, obrigado en nombre mío y en nombre de mi marca, de nuestra empresa WIT, agradecido. Quiero felicitar a usted y a su filio por la impresionante forma de ver los negocios que usted ve. Yo veo que usted está un paso más adelante de cómo están los demás. Y eso es lo que necesitamos, personas como ustedes, para, bueno, ¿quién quita? Pase usted nosotros a trabajar, viene WIT, compra usted compra WIT, no sabemos. Algo Quem puede sabe pasar. um dia fazemos parte, integramos a equipe WIT, um representante Bueno, WIT ya aqui no son Brasil. de la familia WIT. ya son de Claro, la eu familia já me WIT. considero já. Son de la familia WIT. Bienvenido. Gracias nuevamente, obrigado y gracias por la oportunidad. Obrigado. Matheus, fico muito feliz. Eu não sou da época de tanto tecnologia, mas estou acompanhando de perto o seu trabalho. Fico muito contente de você estar na frente disso e trazendo essa tecnologia para ajudar o reparador, que hoje os mais antigos, realmente nós temos dificuldade, eu posso falar com propriedade, porque eu sou da época ainda que tinha poucas informações, só era lendo, eu fui apresentado para o WhatsApp faz pouco tempo, então, mas eu fico muito contente de você e a sua empresa poder assessorar algumas empresas que estão iniciando e têm vontade de ir em busca de tecnologia. Muito obrigado, Automático Brasil, também por ter todo o apoio, né? E questão também de sempre participar do nosso podcast aqui e sempre estar conseguindo dividir essas ideias também é uma honra. Bom, obrigado a todos. Obrigado a todos. Espero que tenha gostado do nosso podcast e em outras oportunidades traremos assuntos interessantes aqui para vocês. Este foi mais um podcast da Automático Brasil. Lembrando-se, inscreva-se em nosso canal de YouTube e nos siga nas nossas redes sociais que vem muita novidade por aí.